Queridos irmãos, muito boa tarde. Que a preciosa paz esteja sobre a sua vida. Eu quero falar um pouco sobre Isaías, o profeta messiânico. Isaías, um servo de Deus, o maior profeta que profetizou sobre o advento do Messias, sobre o aparecimento do Senhor Jesus Cristo. Vemos no livro de Isaías que está profetizado no versículo 6, aliás, no capítulo 7 e o versículo 14, ele fala do aparecimento do Senhor Jesus. Eis que o mesmo Senhor vos dará um sinal, que uma virgem conceberá e dará luz ao filho, e chamá-lo-ão Emanuel. 750 anos se passam. Jesus Cristo nasceu de uma jovem chamada Maria, que estava casada com seu esposo, e o anjo visitou e conversou com ela e explicou o plano de Deus. E ela, entendendo o plano de Deus, ela aceitou o plano de Deus na sua vida. Ela então ficou grávida. No capítulo 1 do livro de Mateus, e o verso 18, está falando sobre o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu ali em Belém da Judeia. Na noite do seu nascimento, era um tempo de festa. Quando aquele casal, ainda pobre, chegaram, todos os lugares estavam preenchidos. Os hotéis da época, as pousadas da época, estava todo cheio. Não tinha lugar para Jesus ali. Até que alguém apresentou para aquele casal um lugar, uma estalagem, uma estrebaria. Era um lugar onde os animais se alimentavam e faziam as suas necessidades. Era um lugar mal cheiroso. Ali foi o nascimento do Filho de Deus. Acredito que Deus fez tudo isso para confrontar os seres humanos. Jesus nasceu em um lugar fedorento, é uma representação do coração do ser humano. Ninguém que vem a Jesus Cristo já vem perfeito. Todos os que vêm a Jesus vêm cheirando a pecado, a iniquidade. Mas quando Jesus Cristo nasce naquele coração, ele traz mudança. É o que acontece, é o que aconteceu na nossa vida. E Jesus Cristo mesmo disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isaías profetizou sobre a vinda dele. Está profetizado também no livro de Isaías, capítulo 9, e o verso 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus Cristo, sobre o menino Deus, aquele que iria nascer em Belém da Judeia, em especial para o povo judeu, porque ele foi prometido por Deus a Abraão. No tempo certo chegou. O Senhor Jesus Cristo nasceu na plenitude do tempo. E quem estava sobre o domínio nesse tempo era Roma. O povo judeu estavam coagidos, perseguidos, e eles sonhavam com a libertação do jugo romano.
Jesus Cristo nasceu exatamente nesse tempo. Mas os seres humanos da época, por não entender o plano de Deus, não aceitaram a primeira visitação do Filho de Deus. E ele deu provas de que veio de Deus. Ele cresceu entre os judeus e na profecia estava escrito que ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. Jesus Cristo foi o filho de Maria com José. De José foi adotivo, mas ele foi o primeiro filho do casal. E ainda criança, ao 8º dia, ele foi para ser apresentado no templo e um homem já velho chamado Simeão estava aguardando o consolo do povo judeu. E o Espírito Santo tinha dito para Simeão que ele não ia morrer sem que antes visse o Salvador do povo judeu. Quando Simeão toma Jesus nos seus braços, ele orou por ele mesmo, agradecendo a Deus, dizendo: Deus de Israel, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a salvação do teu povo. Pois foi exatamente isso, e para isso que Jesus Cristo veio, para salvar o povo judeu do jugo da lei, do jugo romano. Mas eles não entenderam o plano de Deus. Jesus Cristo cresceu no meio deles, trabalhou manualmente. Assim que o seu pai morre, não sabemos com quantos anos José morreu, Jesus precocemente precisou assumir a carpintaria do seu pai, para que se cumprisse a profecia que disse: ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. Jesus Cristo, desde jovem até 30 anos, trabalhou manualmente para cuidar da sua mãe. E quando ele completou 30 anos, certamente, a Bíblia não relata, é um pensamento meu, acredito que ele chama os seus irmãos e explica o plano de Deus, o que ele deveria fazer daquele tempo em diante. E ele então começou a pregar a palavra. Ele não foi muito bem-vindo. Chamaram ele de comelão, de beberrão, não aceitaram a sua mensagem. E ele então vai pela praia e viu homens ali, pescadores, e ele conversou com aqueles homens, dizendo: vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescador de homem. Pedro e Tiago, mesmo sem entender muito, começaram a seguir Jesus Cristo. Começaram a seguir aquele homem estranho, mas aquele homem estranho, a sua palavra, sublime, poderosa, acalantou o coração deles, e eles então começaram a seguir aquele homem segundo a sua palavra. E cá entre nós, nunca existiu homem na terra e nunca vai existir homem como o Senhor Jesus Cristo, com palavra pura, cheio de graça e de unção. Eles começaram a seguir Jesus. Eles não tinham total ideia de quem seria aquele homem. Eles não tinham a noção total de que aquele homem era o próprio Deus encarnado no meio deles, falando com eles, sorrindo com eles, andando com eles. E certamente, diariamente, eles achavam graça e mais graça naquela pessoa e em sua palavra. Não é o que aconteceu comigo e com você, meu irmão?
desde o dia em que fizemos um concerto com Deus, recebendo Jesus na sua vida, na nossa vida, a sua palavra tem sido graciosa, a sua unção é soberana. Não trocamos isto por nada, porque descobrimos que só na pessoa do Senhor Jesus Cristo tem palavra de vida e vida eterna. E diariamente eles seguiam ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus tornou para eles mestre. Mestre na palavra, no trato. Mestre na consideração, na respeitabilidade. Jesus Cristo estava trabalhando sobre eles para criar no coração deles a fé perfeita. Por isso é que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum ser humano que confia em Jesus Cristo é decepcionado. Porque Jesus Cristo, o homem perfeito, e deixou precioso legado de perfeição. Não houve um homem sequer no mundo, e não haverá um homem sequer no mundo com a qualidade e dignidade do Senhor Jesus Cristo. E uma certa ocasião, o Senhor Jesus, depois de formar o seu grupo, que seria as bases da sua igreja, que é os 12 apóstolos, o Senhor Jesus, uma certa ocasião, estava no meio de muitas pessoas no deserto, e ele chegou a dizer àquele pessoal: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E ele deu prova disso. Quando o Senhor Jesus fez o precioso convite, muitos abatidos, decepcionados com a lei romana e com a lei mosaica, subjugados, correram para Jesus Cristo e sentiram a libertação do Senhor sobre eles. E depois o Senhor Jesus Cristo disse para eles: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E começaram a seguir, ouvindo o Senhor Jesus Cristo e aprendendo do Senhor Jesus Cristo todos os dias. Note uma coisa: 12 homens robustos, aliás, matutos ainda, começaram a seguir Jesus Cristo. Nenhum deles era um perfeito, a não ser o seu Senhor. Ele é perfeito. Jesus Cristo, palavra pura, soberana, perfeita, ações poderosas. Não houve alguém no mundo com ações poderosas como a do Senhor Jesus Cristo. Já na profecia estava falando dele. O Salmo de número 24 está falando sobre um desafio aos seres humanos. Salmo número 24. Olha o desafio. Está escrito lá: do Senhor a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares, firmou sobre os rios. E agora vem um desafio aos seres humanos. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Houve homens maravilhosos, dignos, respeitáveis, mas nenhum deles tinham essa qualidade para subir no lugar mais perfeito e puro que existe.
a não ser Jesus Cristo. O desafio foi esse. Quem subirá ao monte do Senhor? Em outras palavras, quem subirá ao trono de Deus? A resposta é esta: aquele que é limpo de mão, puro de coração, e não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Deus da sua salvação. Já está escrito na profecia que o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando o anjo falou com Maria sobre o nascimento do seu filho, o anjo deu o nome. Jesus será o seu nome. Não existe no mundo e não existirá ser humano com um nome digno como este. Poderoso, respeitado como o nome de Jesus Cristo. Está na profecia bíblica que não existe nenhum nome acima do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o mundo espiritual negativo treme quando se ouve falar neste nome. O nome é poderoso e a pessoa do Senhor Jesus Cristo é poderosíssimo, porque ele veio a este mundo para resgatar os seres humanos que estavam perdidos no pecado, no engano. Satanás conseguiu enganar o homem perfeito no mundo, chamado Adão. Por isso foi necessário o segundo Adão se manifestar para aniquilar as obras das trevas. E Satanás o confrontou o Senhor Jesus Cristo no momento de prova. Jesus tinha passado pelas águas do batismo e foi para o deserto passar por uma prova, por um teste, jejuando 40 dias e 40 noites. E quando ele tinha terminado de jejuar, ele estava abatido, fraco fisicamente. Satanás chegou e disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e come. Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem. E olha que Satanás ali falando com Jesus, ele não estava mentindo. Porque Satanás sabe que Jesus Cristo é Deus e para Deus não se mente. Então ele usou verdades. Novamente, Satanás transportou o Senhor Jesus Cristo para o monte, ou no pináculo do templo, melhor, transportou o Senhor Jesus Cristo ao pináculo do templo e disse: lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os teus anjos te socorrerão para que não tropece com seus pés em nenhuma pedra. Jesus Cristo disse: também está escrito. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, lembra? Também está escrito. Novamente, o diabo projetou os reinos do mundo. Acredito que como uma tela de cinema na presença de Jesus, e disse para ele: tudo isto te dou se tu prostrado me adorar.
E ele não estava mentindo, porque o mundo, os reinos do mundo, Satanás tem o domínio deles. O porquê que Satanás tem o domínio dos reinos do mundo? Porque ele fez o primeiro homem perfeito, chamado Adão, tropeçar. E no momento em que Adão tropeçou, Adão, sem saber, estava passando, estava dando a legalidade do mundo para Satanás. Por isso é que vemos hoje a situação do mundo: trevas, crimes, roubos, tudo que não presta está no mundo em que estamos hoje. Porque Satanás é o príncipe deste mundo. E a Bíblia adverte os servos de Deus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso é que dependemos da misericórdia de Deus. Por quê? Porque não somos perfeitos. Precisamos de Deus, da sua misericórdia, 24 horas por dia, porque estamos vivendo em um mundo onde nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Mas os juízos para o mundo e para Satanás está para chegar. Para os crentes não haverá nenhuma condenação. Romanos 8. Para a igreja do Senhor Jesus Cristo não haverá ais e nem pragas algumas. Porque aceitar o Senhor Jesus Cristo de todo o coração, e a igreja do Senhor está aguardando o arrebatamento, e nós não sabemos o dia e a hora, o arrebatamento está para chegar. Se aplacará na terra os juízos predito pelos profetas, em especial pelo profeta Isaías. Capítulo 24 de Isaías está falando que o Senhor vai esvaziar a terra e desolar os seus moradores. A superfície da terra será esvaziada, os seus moradores serão desolados. Ao que suceder ao sacerdote, sucederá ao povo. Ao que suceder ao servo, vai suceder à serva, ao senhor, à sua senhora, ao comprador, ao vendedor, ao que toma emprestado, ou aquele que empresta, de todo a terra será esvaziada. Já passamos por um ensaio no tempo de Pan. Agora virá os ais e as pragas para este mundo. 21 tipo de praga está para se aplacar na terra. Isaías capítulo 24 está falando sobre um tempo da grande tribulação, que após a igreja for arrebatada, o mundo entrará neste caos terrível. Isaías capítulo 26 fala sobre os juízos que vão se aplacar no mundo todo. Isaías 27 fala da exaltação do povo judeu. O povo judeu tem sido o povo mais sofrido do mundo, mas Deus vai exaltá-los. De 1948 para cá, a profecia começou a se cumprir em larga escala. Está escrito lá, Isaías 66, de 8 em diante. Leia lá. Diariamente, os judeus estão vindo para Israel. Israel hoje é uma nação formada, abençoada, próspera, exporta tecnologia para o mundo todo. Mas, mais uma vez, ela será aplacada com a chegada do anticristo. A cidade de Jerusalém, Zacarias 14, entrará em um caos terrível. As lojas roubadas, saqueadas, homens perseguidos e mortos, mulheres serão estupradas
em todos os lugares. A terça parte vai fugir para o deserto. E é esta terça parte que vai ser perdoada depois do arrebatamento. Assim como José se revelou à sua família no trono e os perdoou o Senhor Jesus Cristo depois do arrebatamento, 7 anos depois, em sua segunda vinda, ele vai se revelar aos seus irmãos judeus e vai perdoá-los em sua própria terra. Eu amo falar do Senhor Jesus, mas quero parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Que a graça e a paz da parte de Deus seja sobre você e sobre toda a sua família. Deus vos abençoe.